Basicamente, o Obsidian ele serve para a gente se organizar dentro do nosso computador, e isso ajuda a gente criar automações ou agentes que nos ajuda a automatizar algumas funções. E também ele gera arquivos .md, e eu vou explicar tudo isso nesse vídeo aqui. Bom, o Obsidian por si só, né, ele não faz nada. Então se você não souber usar ele, você vai ficar rendido a um software que só vai servir para você fazer de checkbox, e talvez se você souber, usar o calendário, né, tanto que eu acho que o calendário nativo dele nem é tão bom. Eu não me organizo pelo calendário dele, mas eu acho interessante. Eu quero começar, porém, para isso, talvez eu crie uma automação para sincronizar o meu calendário do Obsidian com o Google Calendário. E até então, eu consigo mandar mensagem para o meu agente e ele já marcar no Google Calendário. Tanto que eu tô agora sincronizando o Google Calendário com o, o iCloud. E 11 horas, hora de dar like nesse vídeo. Já deixa seu likezinho aí, se inscreve, comenta, tá? Ah, eu vou entender que você já assistiu o primeiro vídeo, você já baixou o Obsidian, você já entendeu que nessa parte você vai organizar suas pastas e vai existir os seus nodes, né? Então, a partir de um node, você consegue linkar outros nodes. Então, a gente tem um node start que me leva para outros lugares. Isso me facilita a me organizar mentalmente, não só para linkar o agente a achar também algum lugar específico. Lembrando que quando a gente cria um agente, ele simplesmente vai automatizar um processo que a gente fez. Então, se a gente tiver esse processo bem definido na nossa cabeça, a gente vai conseguir passar com uma facilidade maior para o nosso agente, tá? Para você criar um agente, até então eu estou utilizando o InnerChain, eu já tenho muitas aulas aqui no YouTube gratuitas também. Então, acessa aí, ou vou deixar o cardzinho aqui em cima depois desse vídeo, dá uma coladinha lá. Basicamente, eu não vou mostrar muito sobre esse Obsidian em específico, né, que tem muita coisa sensível que eu não posso entrar, mas eu creio que você já entendeu que, por exemplo, quando você, organiza suas coisas dentro do Obsidian, ele cria pastas dentro do seu computador. Então, por exemplo, esse cofre do Obsidian está aqui no meu disco C, Studio Mahal, certo? Basicamente, a gente vai ter só uma pasta aqui, ponto .obsidian. Quando você cria uma pasta chamada ponto alguma coisa, ela não aparece no Obsidian. Então, ela apareceu lá no nosso Obsidian, nova pasta. Se eu colocar ponto, Mahal, deu? Ela sumiu. Então, todas as pastas que começam com ponto, o Obsidian não lê. É legal para você ter algumas pastas ocultas. Se eu não me engano, a gente consegue, criar um arquivo aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou criar, na verdade, um texto, por exemplo, olá. Ó, tá vendo? Olha as abas do meu bloco de nota. Eu tenho que ficar verificando se vazou alguma coisa. Olá, esse é um teste. Basicamente aqui eu vou mudar aqui essa extensão de texto para MD, tá? Apesar que o Obsidian vai conseguir ver, ele vai alterar. Então ele foi para .md, que é o arquivo que o Markdown que o Obsidian lê, ok? E existe formatações MD. Então não é só o Obsidian que lê essa formatação, que eu vou passar agora um pouco para vocês também. Então eu vou colocar eh, 888, porque eu acho que quando eu fazer a pesquisa ali, não vai aparecer nada semelhante a 888. Então, por mais que a pasta esteja oculta ali, eu vou testar isso agora. 888 teste. Então ela não aparece, tá? Então, isso aqui é um teste para mim. Se a pasta estiver oculta, os arquivos não aparecem dentro do Obsidian. Eh, parece meio óbvio, mas não é, né? Tipo, descobrimos isso agora. Porém, eu já sabia que as pastas ocultas começam com ponto. Vou apagar, então, basicamente, era só para explicar que todas as pastas que existem dentro do Obsidian está linkada no seu computador. Só que nem todos os arquivos mostram dentro do seu computador. Então, por exemplo, aqui, vamos desenvolvendo. Aqui, por exemplo, eu tenho arquivos de Photoshop, correto?
Só que se eu abrir aqui, conteúdo desenvolvendo, eu não tenho os arquivos em Photoshop, tá. Então não é todos os arquivos que o Obsidian também vai te mostrar, tá. É legal você entender isso, porque dentro do Obsidian você vai poder se organizar em relação a salvar alguns arquivos. Então, por exemplo, se eu criar uma automação para o N8N acessar o meu Photoshop, abrir o meu Photoshop, acessar um projeto, alterar o nome e salvar, eu posso vir aqui, então eu sei que dentro dos meus conteúdos, desenvolver, mostrar na pasta, os meus arquivos de Photoshop tá aqui dentro. O Obsidian não consegue ver esses arquivos, mas o diretório é esse aqui, ok? Você consegue abrir um outro cofre dentro de um cofre. Como assim? Por exemplo, você consegue ter mais de um cofre no seu Obsidian. Se você vir aqui na parte inferior, a gente vai ver aqui que no disco C, dentro da pasta Studio Mahal, existe 37.000 arquivos e 4.255 pastas, ok? Se a gente clicar aqui, a gente tem outras opções. Todas elas têm o mesmo nome, mas elas são coisas diferentes. Então você clica em gerenciar o cofre, por exemplo, essa pasta aqui fica dentro do meu servidor, ok? E aí eu vou te explicar qual é a vantagem de eu ter o cofre dentro do meu servidor. Porém, por exemplo, eu tenho a pasta no disco C, né, que é essa daqui, e dentro do disco C eu tenho um cofre chamado Studio Mahal, que é esse daqui, ok? Então, se eu clicar, a gente vai ver um outro Obsidian abrindo, tá? E que esse aqui é o Obsidian desse daqui, tá, esse cofre. Então quando eu quero acessar apenas o Estúdio Mahal, que é a minha produtora barra plataforma, eu acesso esse daqui. Quando eu quero algo mais geral, eu acesso esse daqui, tá. Você pode até ver que eles têm links diferentes, têm cores diferentes, porque eles estão formatados de formas diferentes. Porém, aqui é referente à minha produtora barra plataforma. Então aqui, ó, agentes, conteúdo, plataforma, projetos. E aí aqui a gente tem um iniciar que ele não está bem configurado, mas é isso. É você ir se adaptando e o Obsidian, principalmente, além de se organizar nos seus nodes, nos seus pensamentos, você pode organizar os seus arquivos, como vídeo, foto, música, ou por exemplo, como eu mostrei, documentos como Photoshop, só que aí não vai mostrar, After Effects, Premiere, entre outros softwares de que geram arquivos de projeto, ok? Então, dentro aqui do Estúdio Mahal, né, desse cofre aqui, então eu vou minimizar, né, o meu geral, a gente tem esse daqui, eu me organizo perante a produtora, então se um cliente me chamou, eu vou ter uma pasta para o cliente, dentro dessa pasta eu vou ter alguns projetos, ok? Deu para entender isso? Então dentro do Obsidian a gente consegue ter mais de alguns cofres, um deles é o meu Obsidian. Eu vou abrir um cofre agora no Obsidian, e ele tá na minha área de trabalho como aula 1. Eu tirei esse pedaço de mau caminho, do meu servidor. Então ele é só um rascunho aqui que eu puxei. A gente pode ver que dentro do Obsidian só tem um arquivo, só que se a gente mostrar ele na pasta, ele tem mais de um arquivo, tá vendo? Então a gente tem um CSS, a gente tem um outro CSS, nós temos um HTML que ele não mostrou aqui, tá? Ele não mostrou aqui, mas, tá, ele existe dentro desse cofre. Apenas o Obsidian não consegue ler esses formatos de arquivo. Por exemplo, você pode criar um site que lê o arquivo .md. E, por exemplo, o Markdown, ele existe possibilidades de formatar, por exemplo, se você colocar um hashtag espaço,
E o título, você vai ter o título tamanho 1. Se você colocar 2, você vai ter o título tamanho 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Isso é legal porque você pode organizar a hierarquia dos arquivos. Então, por exemplo, aqui ele tem nível 2, significa que o nível 1 fecha ele, certo? Se o número 3, tá? Se existe o número 3, então esse aqui é o título do tamanho nível 3, significa que o resumo fecha ele, mas ele não fecha outros que tem 2. Só que se a gente colocar 3, na próxima vez que a gente abrir e fechar, ele vai junto, ok? Então, dentro do resumo, a gente pode colocar o resumo de tudo, certo? E fechar ele. Opa, ó, fechar esses aqui. E aí as pessoas vão. O que que é localhost? O que que é servidor? O que que é API? Tá? E existe outros tipos de formatação, como por exemplo esse tracinho aqui, ó. Se você colocar um jacarezinho, eu esqueci o nome dessa paradinha aqui, ó, mas eu lembro que eu aprendi como o jacarezinho da boquinha para ver qual que é o maior e qual que é o menor. Então se você colocar, por exemplo, esse aqui, opa, o outro, e colocar, ele vai formatar o seu texto de uma forma diferente. E por que é interessante você entender esse estilo de formatação? Vamos supor que você está criando um aplicativo de um agente de inteligência artificial, ou um website. Está criando um website para o seu agente, que você pode rodar ele localmente, isso significa que vai rodar só para você. Como assim, Marcelo? Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente está tendo uma treta agora de gato aqui embaixo. Vai, eu quero que vocês se arrebentem. Mostra aqui, vamos mostrar aqui pra galera, vamos mexer no setup. Vai, treta de gato aqui, ao vivo. Bate, quebra, na... Eita, eu parei de... Vai. Mano, dá-lhe uma, dá-lhe. Vai, senta porrada. É que eu tô distraído aqui, ó. Acho que na hora que eu começar a falar, eles vão meter a porrada um no outro. Legal, né? Começar a gravar, um monte de coisa acontecendo. Mas até agora eu não deixei vazar nenhuma informação sigilosa. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me abrir no navegador esse arquivo aqui. Ele tá rodando localmente na minha máquina, tá? Ele não tá rodando na internet. Então, se outras pessoas acessar esse site, não vai dar em nada, porque se ela não tiver esse local dentro do site, opa, desculpa, se ela não tiver esse local dentro do computador dela, não vai acessar, ok? Então, isso aqui é tanto que é um arquivo um pouco antigo, um Frankenstein. Então, eu vou abrir o Visual Code e ele serve pra gente programar, ok? E eu vou abrir já esse arquivo que já está aberto anteriormente. Pode ver até que é bem semelhante ao Obsidian, né? Então aqui a gente vai ter as nossas organizações das pastas, os arquivos, tá? E aqui é a mesma coisa. A gente vai ter a organização das pastas e os arquivos. A diferença é que o Visual Code ele vai conseguir ler tanto o HTML, quanto o CSS, quanto o MD. Olha só a formatação dele. E olha que ele consegue formatar, ó, como título, quando tem hashtag. Então ele consegue entender esse estilo, porque o MD é um estilo como se fosse um ponto text, que é um bloco de nota, tá? Só que o bloco de nota ele não tem uma formatação. Você não tem como você formatar ele, por exemplo, como você formata um CSS, tá? Então, se você tentar programar no bloco de notas, você consegue. Só que ele não vai te ajudar a visualizar esse estilo de formatação, como também o MDAO, o Markdown. Ele também, o bloco de nota não vai te ajudar a visualizar o que você está fazendo. Tá, então eu vou fechar isso daqui pra não ficar 2 Obsidian e eu não ficar abrindo. Então aqui, ele não vai conseguir te mostrar o que você tá colocando. Então se a gente abrir esse arquivo no bloco de nota, ele só vai dar a formatação do mesmo jeito que o VS Code deu. Porém, por exemplo, aqui no VS Code, a gente pode abrir esse arquivo. Deixa eu só descer esses 2 gatos aqui. Vamos descer, rapaziadinha. Vamos descer, desce. Ela tá brigando aqui no meu colo, cara. Estão achando que aqui é. Ai, minhas pernas. Eu já tenho que ficar do jeito. No jeito.
adaptável para os 2 encaixar, entendeu? Porque senão um fica brigando com o outro pra querer subir ou tirar o outro. Por exemplo, aqui a gente já viu que abriu em Markdown pelo VS Code, só que fazer isso não é fácil, tá? Fazer isso não é fácil, porque exige você saber um pouco sobre script. Porém, o que eu tô querendo mostrar aqui é que com outros softwares você consegue editar esse arquivo e criar um site. Por exemplo, eu tenho um blog que eu só simplesmente crio um arquivo dentro do Obsidian em ponto .markdown, escrevo o meu artigo, coloco ali o meu GIF e automaticamente ele formata, tá? Ele formata para mim. Então, por exemplo, aqui eu puxei o arquivo errado. Deixa eu puxar um outro arquivo aqui. Por exemplo, eu esqueci de puxar aqui um dos arquivos que formata já esse texto para mim. Então, aqui eu tenho o arquivo aula.css e já tem uma formatação específica. Eu posso vir aqui e colar ela como aula e eu só preciso identificar ela aqui, por exemplo. E eu posso até tirar porque não existe essa pasta, então ela está no CSS. Eu vou puxar o link dela e automaticamente ele já formatou para mim no estilo que eu quero. Então aqui é mais ou menos o estilo do meu texto. E olha que legal. Basicamente, tô indo ao clique, os momentos mais emocionantes em um clique. Tipo, é só um texto aleatório aqui, eu estava fazendo o teste, é isso aqui. Então, esse estilo de formatação, o título, quando ele é a gente consegue formatar isso em CSS. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em aula, é que eu tenho toda essa formatação. Eles utilizam a mesma nomenclatura do CSS, porém eles aplicam no Markdown. Então, por exemplo, o H quem conhece um pouco de CSS, ó, vou colocar um H2, que é título nível 2, e aí eu consigo formatar ele como colocar uma cor dele, ah, vamos colocar, tipo, é um amarelão aqui, só para mostrar. Então, olha lá, ele já mostrou o título 2, ok? Em amarelo. Aqui a gente pode colocar uma margem, tá? Eu vou deixar uma margem mais ou menos, tá? Então, por exemplo, agora a gente pode colocar o H3, que é o título nível 3, tá? Então, por exemplo, vamos colocar uma color qualquer aqui, só pra gente ir testando. Aqui o red eu já usei, né? Então, eu vou clicar aqui. Eu tenho algumas aulas já de CSS, tá? Se vocês quiserem acessar, tem uma plataforma aqui embaixo. Aulas gratuitas e, óbvio, eu tenho aulas premium também. A vida não é fácil, não é um bombom, não é para qualquer um, tá? Então eu dou um incentivo, quem se destacar, é só trocar ideia comigo, rapaziada. Não tem dia ruim, não. Então, por exemplo, eu posso formatar isso e criar um arquivo pro site, ok? Eu vou criar uma aula específica para mostrar como que se faz isso. Então, se você está pensando em criar um site, por exemplo, ou um aplicativo, e você quer gerenciar, ok? E tem como colocar um botão direcionando para outro Markdown? Sim, por exemplo, vamos fazer isso rapidinho aqui. Então aqui a gente tem uma, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou criar um novo, vou chamar de a gente vou copiar aqui esse nome, eu vou colocar aqui 202, certo? Pulo do gato. E aí aqui eu posso colocar um botão. Então, o que que a gente vai fazer? Vai selecionar a aula número 2, correto? Eu não sei se ele já está formatado para isso. Só que olha só, ele já apareceu aqui. Quando eu clicar, ele vai pular para o HTML02. Só que não existe o HTML02, correto? Porque a gente não configurou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só copiar esse daqui, vou criar um novo arquivo. E o que que ele vai se chamar? Ele vai se chamar do mesmo nome, aula 02. Então, aula 02.html, correto? E aí aqui eu vou colocar o mesmo, só que o que eu vou substituir aqui? Eu vou substituir
Esse aqui, ó, para o 2. Então ele vai me chamar aula agente 02 marketing da aula, que é esse aqui. Desculpa, eu meto um N no meio do negócio mesmo e é isso. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui no site, ele vai direcionar pro HTML tananã 02, cara, só que a gente tá renomeando do jeito errado. Então é só a gente renomear com o mesmo nome daqui, ó. Então, se esse nome tiver semelhante a esse aqui, tá, na hora que eu clicar, ele vai pular para essa aqui, pulo do gato, ok? Se eu configurar certinho aqui o script, ele vai, hã, ler em ponto .html. Isso é uma coisa bem legal que dá para você fazer. Abre muitas portas, tá, para a criação de agente, o agente que vai pular para uma página, ou aqui você consegue colocar, informações e ir atualizando. Então é aquilo que eu falei, basicamente isso aqui está conectado com o meu servidor, tá, automaticamente. Então quando eu escrevo aqui, resumo do vídeo, olha lá, ele já vai atualizando lá no meu site automaticamente. Tá? E aí eu consigo me organizar aqui nos meus posts, nas minhas aulas e publicando as coisas. Também aparece o vídeo, ok? Para você colocar um vídeo aqui no, no Obsidian, você vai precisar baixar um plugin, tá? É bem simples. Então, por exemplo, eu vou colocar um vídeo aqui na aula 02, por exemplo. Para você fazer isso, você precisa ativar um iframe, tá? Basicamente, você consegue abrir no seu um iframe, tá? Se você abrir isso aqui, você vai conseguir ver, mas você não consegue criar um. Como se cria um? Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, te indico a se inscrever. E aí, por exemplo, eu vou pegar esse segundo vídeo aqui. Então, a única coisa E que aí? eu preciso fazer é copiar essa URL, por exemplo. E aqui, dentro do Obsidian, no meu caso, eu consigo selecionar ele, tá? Então, eu consigo selecionar esse vídeo, clicar com o direito, e aqui embaixo vai ter uma opção, que no meu não tem, porque nesse cofre aqui eu não tenho, então vamos adicionar isso juntos. Aqui na engrenagem a gente pode clicar e vir em plugins não oficiais. A gente vai ligar esses plugins não oficiais, vai procurar aqui o plugin na comunidade e vai pesquisar por iframe, ok? E aqui vai ter um converter URL to preview iframe, ok? E aí você vai instalar ele. Bom, aí vai ter a opção de você ativar ele, você pode clicar em ativar. Aqui você pode fechar e verifica se ele ativou nessa opção. Se você não ativou lá, quando você vir aqui, você vai ver que não vai estar ativo. Você pode clicar e ativar ou desativar um plugin. Então, fechando aqui agora, tá? A gente pode clicar com o direito sobre esse link e nós vamos ter a opção de, cadê? Ó, vamos selecionar o link, correto? Clicar com o direito. URL to preview iframe. Quando a gente clicar, a gente pode formatar ele de algum tamanho. Por exemplo, o padrão é 16:9, tá? Então, quando eu clicar 16:9, ele vai vir nesse aqui. A gente pode apertar um Enter, mas o certo é a gente clicar nesse livrinho para formatar em modo leitura. Então, a gente não consegue editar. Outra coisa bem legal é isso daqui também. Então, por exemplo, se a gente colocar esse estilo aqui, ó, se a gente colocar 3 vezes ele já fecha, né, então 3 assentos, para o lado ao contrário, a gente pode colocar um código aqui, ó, em formato de código, ou escrever qualquer coisa, por exemplo, muito cansado já, mas esse aqui, deixa o seu likezinho aí pra dar uma fortalecida. Então, por exemplo, aqui, ó, toda vez que eu clicar ele vai acabar editando. Então se a gente clicar nesse livrinho aqui, a gente entra no modo apenas preview desse aqui, a gente não consegue editar. É legal esse bloquinho que a gente pode colocar coisas só para copiar. Então a gente só clica e copia. É bom para quando às vezes você vai um código, alguma coisa, você só clica e copia. E aí, por exemplo, no caso do site ali, né, então se a gente entrar no site da página 2, então se a gente vir aqui página 2, ele não vai formatar desse jeito, porque a gente não formatou aqui no CSS da aula, ok? E lembrando, esse CSS ele formata junto com o primeiro, então eu só preciso criar um CSS para todos os nodes.
tá. Só que se tiver algum Node que tem alguma coisa diferente, aí é legal você fazer um CSS próprio ou, né, enfim, é bom você sempre pensar em uma formatação que você vai conseguir aplicar em vários nodes, ok? Isso aqui é um jeito bem legal de utilizar, eu quero mostrar muito mais sobre a capacidade do Obsidian. Acredito que existam coisas muito mais simples, como por exemplo, a gente pode vir aqui nos 3 pontinhos e exportar para PDF, ok? Então o tamanho da página, margem, relato, tã-nã-nã, tã-nã-nã, a gente pode exportar, salvar em uma pasta específica e pronto, a gente formatou esse arquivo aqui do, hã, Obsidian em PDF. Então, se a gente criar vários documentos de contratos, enfim, olha como ele já vem tudo formatado do mesmo jeito do Obsidian, tá. Então olha que legal, aqui ele obviamente não vai dar para clicar, não vai vir no vídeo, porém, o legal aqui é que ele não vem com o iframe, tá. Então Esse é o muitas vezes, às vezes, você vai vir aqui, aí ele pode trazer esse código junto, né. Em alguns casos, possa ser que ele traga, dependendo do que você está fazendo, tá. Por exemplo, se não tiver bem formatado, é que é o HTML em si, ele já puxa o iframe, mas se você estiver utilizando em outros lugares, possa ser que apareça esse código, por exemplo, num bloco de nota, tá. Então esse eu acho que seria o jeito mais, hã, legal de visualizar. Tá, então olha só, aqui ele vai puxar o wireframe junto com a formatação. Lembra que eu falei que ele não mostra essa formatação no bloco de notas? É isso daqui, não vai mostrar aqui, então você não vai conseguir entender muito bem visual, mas se você tiver isso dentro da cabeça, você vai entender que a formatação ela vai certinha, ok? Esse aqui foi o videozinho de hoje, acredito que deu aí uns 25 minutinhos, pouco longo, porém muito conteúdo. Se você gostou, ficou até aqui, se inscreva nesse canal, comenta, curte e é nóis, tamo junto. Abraço.